A graça e a misericórdia de nosso Pai Celestial, por meio de Jesus Cristo, esteja nos corações de todos os irmãos que vão ouvir esta mensagem. Então, esta mensagem vai ser gravada pelo irmão Francisco do Ceará. Nós vamos gravar essa mensagem e abordar um assunto sobre umas perguntas que tem irmão fazendo aí nas redes sociais. Nós vamos fazer aqui uma análise e dar algumas respostas. Não sei se vai ser satisfatória, mas nós vamos dar algumas respostas. Deus em Cristo seja louvado. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vamos a um assunto, ou vamos a um estudo nas Escrituras Sagradas sobre o batismo de João e o batismo de Jesus Cristo. Vamos tomar como base para a nossa mensagem Lucas 3, versículo 15 a 17. Estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, respondeu João a todos dizendo: Eu vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, tem irmãos que está lendo as Escrituras e fazendo perguntas: qual é o verdadeiro batismo? É o batismo de João ou é o batismo de Jesus Cristo? Podemos dizer para os irmãos: nenhum dos dois batismos é falso. Todos os dois batismos é verdadeiro. Porque se o batismo de João não fosse verdadeiro, Jesus Cristo não tinha sido batizado no batismo de João. Então, não podemos dizer que o batismo de João não era verdadeiro, se o próprio Jesus Cristo se batizou no batismo de João. Para quem quer uma resposta, qual é o verdadeiro batismo, se o de João ou o de Jesus Cristo, todos os dois batismos são verdadeiros. Um batismo é com água e o outro é com fogo. Os homens batizam nas águas e Jesus Cristo batiza com fogo. Os homens batizam nas águas e Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Veja um equívoco dos religiosos supostamente pentecostais. Inventaram um batismo com o Espírito Santo. E este batismo dos supostos pentecostais não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. Os supostos pentecostais inventaram um batismo com umas línguas estranhas e dizem que este batismo com estas línguas estranhas é o batismo com o Espírito Santo. Conforme o que o Espírito Santo falava na boca de Pedro, Atos 5,32. Pedro dizia: e nós somos testemunha acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Irmãos, em Cristo Jesus, vocês já prestaram atenção? Não vamos generalizar, mas de 90% dos supostos pentecostais que dizem que são batizados com o Espírito Santo não obedecem a Deus para receberem o Espírito Santo. Irmãos, o inimigo das nossas almas é um Deus aqui na terra e ele sabe falar línguas dos anjos de Deus, porque ele veio dos céus e ninguém conhece a língua dos anjos mais do que o inimigo das nossas almas. Esta linguagem que os supostos pentecostais falam não é o Espírito Santo. É a língua dos anjos caídos da graça de Cristo Jesus. Irmãos, que acreditam que estas línguas estranhas que os supostamente pentecostais falam é a língua do Espírito Santo. Somente Jesus Cristo pode batizar com o Espírito Santo. Pedro disse que quem pode
ser batizado com o Espírito Santo. Somente os que obedecem a Deus aqui na terra. Já imaginou um desobediente a Deus sendo batizado com o Espírito Santo? O que os irmãos entendem sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo? E esse batismo só quem pode fazer é Jesus Cristo. Jesus Cristo não batizou ninguém com água. Quem batizava eram os discípulos. João 4, 1 e 2. Irmãos, em Cristo Jesus, tem surgido muitos homens dizendo-se sábios e entendidos, ensinando que não precisa batizar nas águas. Como ensinar que não se precisa batizar nas águas, se o próprio Jesus Cristo instituiu o batismo nas águas? Os apóstolos ficaram batizando nas águas ou com águas. Não podemos afirmar se os apóstolos batizavam nas águas ou com água, como ensina a Igreja Romana. E ensina que o batismo é com água e não nas águas. Tudo indica que os apóstolos batizavam com água e nas águas. Se tivesse aonde batizar nas águas, eles batizavam nas águas. Se não tivesse águas para batizar nas águas, eles batizavam com água. O batismo, ou nas águas, ou com água, tem que ser em nome de Jesus Cristo, conforme Atos 2:38. O batismo em nome de Jesus Cristo é o mesmo batismo de João para perdão dos pecados. Pedro usa as mesmas palavras de João: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta promessa do dom do Espírito Santo é para todos quantos Deus os chamar. Paulo ensinava que quando nós recebemos o Evangelho de Jesus Cristo em nossos corações e aceitamos o batismo em nome de Jesus Cristo, recebemos a promessa do Espírito Santo. Efésios 1:13. Os supostos pentecostais ensinam que quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ele tem que falar línguas estranhas. Se não falar, não é batizado com o Espírito Santo. Quem não falar línguas estranhas não é batizado com o Espírito Santo. Vamos ouvir o que Paulo nos ensina sobre receber o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. E em quem também vós estáis, e depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Falar em línguas estranhas não tem nada a ver com promessa do selo do Espírito Santo. Os supostos pentecostais não têm nenhuma ideia o que é receber a promessa do Espírito Santo. Irmãos em Cristo Jesus, todos que são batizados em Jesus Cristo morrem para o mundo e o pecado não tem domínio sobre ele. Vejamos Romanos 6:3-14. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que quando Cristo ressuscitou dos mortos, já não morre mais outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Jesus Cristo, pois quanto
a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, para lhe obedecer das suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidades, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Irmãos, quando nós recebemos o Evangelho de Jesus Cristo e cremos de todo o nosso coração e alma, nós estamos preparados para ser batizados nas águas e receber a promessa do Espírito Santo. Pelo batismo, simbolicamente, sepultamos os nossos pecados. Agora, depois do batismo nas águas, nascemos de novo. Aqui está o novo nascimento que Jesus Cristo falou para Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, 1 a 5. Irmãos, Jesus Cristo disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem que haver o novo nascimento, que muitos religiosos até hoje não entenderam o que é nascer de novo. O que é nascer da água e do Espírito. Mais de 90% dos religiosos não sabem o que é o verdadeiro batismo em Jesus Cristo. Muitos religiosos se batizam, não têm conhecimento o que vem a ser nascer da água e do Espírito. Muitos religiosos se batizam não porque creram no Evangelho de Jesus Cristo. Se batizam porque, por emoção, por medo da pressão do pregador. Muitos levam as pessoas ao batismo. Muitas pessoas dizem que descem para o tanque de batismo e foi levado sem ver, sem ele ver nada. Foi assim como um súbito, apagou e quando acordou já estava dentro do tanque d'água. Quando se acorda, já tem sido batizado. Isso chama-se hipnotismo. As pessoas são hipnotizadas e se batizam sem nenhum conhecimento do verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. João batizou com água, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus Cristo disse, importa que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que se cumpra. Lucas 12 e 50. Paulo fala deste batismo que Jesus Cristo falou que tinha que ser batizado, que era o batismo da morte. Veja Romanos 6, 3 a 5. Todos que morrem em Cristo são batizados na sua morte, mesmo que não tenham sido batizados nas águas, mas se morreu crendo em Jesus Cristo como seu Salvador, morreu com Cristo. Mesmo que não tenha nascido da água, mas nasceu do Espírito. Os que nasceram do Espírito podem entrar no reino de Deus. Os que nasceram só da água, sem ter nascido do Espírito, não podem entrar no reino de Deus. Quem só nasceu da água, só recebeu o batismo de João. Depois tem que receber o batismo de Jesus Cristo para entrar no reino de Deus, que é o nascimento do Espírito. Quem nasceu do Espírito recebeu o batismo de Jesus Cristo. A garantia do selo e da promessa é o batismo em Jesus Cristo. Este é o batismo com fogo, que João anunciou que viria após dele. O batismo com fogo é o batismo que salva o pecador, que confessa os seus pecados e é perdoado por Jesus Cristo. Irmãos em Cristo Jesus, as Escrituras nos afirmam categoricamente que ninguém pode lançar outro fundamento
além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Os irmãos sabem por que tem milhares e milhares de religiões na Terra? E cada religião tem um fundamento que não é o Cristo das Escrituras? Veja que Paulo diz que ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Veja o fundamento das religiões. Eles são fundamentados em Jesus ou no Senhor Jesus. Isso quer dizer que este fundamento não é o Cristo das Escrituras Sagradas. É o Senhor Jesus das religiões da terra. É um Senhor Jesus que nega o Cristo das Escrituras Sagradas. Prestem atenção, irmãos, em Cristo Jesus, que os religiosos em geral não gostam de pronunciar o nome de Jesus Cristo. Eles só pronunciam o nome Jesus ou Senhor Jesus. Se o fundamento dos religiosos fosse Jesus Cristo, eles pronunciavam o nome completo, Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo. Raramente se ouve um religioso pronunciar o nome completo do Filho de Deus, Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo. Quem não estiver fundamentado em Jesus Cristo é palha. E palha vai ser queimada no fogo que nunca se apaga. Lucas 3:17, 1 Coríntios 3:11-14. Que tipo de cristãos nós estamos sendo hoje? Trigo ou palha? Trigo Jesus Cristo vai botar no seu celeiro. Palha vai ser queimado no fogo que nunca se apaga. É lamentável de se dizer, mas é a realidade dos últimos tempos. Os religiosos brincam de batizar, brincam com o Espírito Santo, brincam de ser religiosos, brincam com Deus e com a sua palavra aqui na terra. Esta brincadeira destes religiosos vai custar muito caro, porque vai ser queimado no fogo que nunca se apaga. Irmãos em Cristo Jesus, se vocês creem que estas línguas estranhas que estes supostos pentecostais falam é o Espírito Santo, vocês estão equivocados e fundamentados em palha. Irmãos, me respondam sem gaguejar. A língua estranha que os religiosos falam nas igrejas, Alamanaia, Calamanaia, Xalamanaia, ali, é língua do Espírito Santo? Esta é a língua estranha que falam os religiosos da Congregação Cristã no Brasil, CCB. Tem outra religião, AD, Assembleia de Deus. São duas religiões supostamente pentecostal. A língua estranha da Assembleia de Deus é alabaxuricanta e mais outros tipos de língua, que difere da língua da Congregação Cristã no Brasil. Será que estas igrejas supostamente pentecostais falam a língua do Espírito Santo? Podemos dizer sem medo de estar fazendo julgamento precipitado, estas línguas estranhas que estas duas igrejas falam não é batismo com o Espírito Santo. Não é batismo com o Espírito Santo, irmãos. É uma brincadeira com o Espírito Santo. Irmãos, sabe o que acontece com quem brinca com o Espírito Santo? Está brincando com fogo, irmão. O Espírito Santo é fogo. E quem brinca com o Espírito Santo vai ser queimado como palha. E a fumaça vai cobrir. Então quem brinca com o Espírito Santo fica cego espiritualmente. Não entende nada das Escrituras. As Escrituras estão seladas para os religiosos da terra que brincam com o Espírito Santo. Se os religiosos são carnais, como podem entender as Escrituras que são espirituais? Irmãos, as Escrituras se discernem espiritualmente. Tem muitos sábios entendidos que pensam que entendem as Escrituras. Jesus Cristo fez uma pergunta para os sábios entendidos do seu tempo, mas eles não souberam responder. Jesus Cristo perguntou:
aos sábios entendidos do seu tempo. Porque eles perguntaram e disseram para Jesus: nos diz com que autoridade tu faz estas coisas? Então Jesus Cristo disse para eles: vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Eles ficaram calados e não souberam responder. Então, meus queridos irmãos, Jesus Cristo respondeu para eles: eu também, já que vocês não souberam responder a minha pergunta, eu também não vou responder esta pergunta para vocês. Se vocês me responderem a pergunta, eu respondo também para vocês. Como nós falamos, né, irmãos? Jesus Cristo fez a pergunta para aqueles sábios entendidos, que se diziam pastores, mestres. O batismo de João era do céu ou dos homens? Me respondam. Eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos que o batismo de João era do céu, ele nos dirá: então, e por que vocês não creram no batismo de João? Se, porém, dissermos que é dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João era um profeta. E disseram para Jesus Cristo: não sabemos responder esta pergunta. Disse Jesus Cristo: eu também não digo com que autoridade eu faço estas coisas. Irmãos, em Cristo Jesus, tem irmãos que ficam fazendo perguntas nas redes sociais. E quem que pode responder as perguntas, né? Parece que eles estão fazendo e ninguém está respondendo. E quer que os anciãos respondam as perguntas. E ninguém sabe responder a pergunta dos irmãos. A pergunta é sobre o batismo de João e o batismo de Jesus Cristo. Qual dos dois batismos é verdadeiro? O batismo de João ou o batismo de Jesus Cristo? Dizendo o irmão que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 5, que há um só batismo. Quando Paulo diz que há um só batismo, em que batismo Paulo estava falando? O batismo nas águas ou o batismo do Espírito Santo? Um só Senhor, Jesus Cristo. Uma só fé, um só batismo. Este batismo que Paulo está se referindo em Efésios 4, 5, não é o batismo do Espírito Santo, é o batismo nas águas, conforme nós lemos em Romanos 6, 3 e 4. Como Paulo diz: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Me respondam, irmãos, qual foi a utilidade do batismo de Jesus Cristo nas águas? Que palavra João usou para batizar Jesus Cristo? Irmãos, quem instituiu o batismo nas águas foi Jesus Cristo. Mateus 28, 16 a 20, Marcos 16, 15 a 20. Qual o tipo de batismo foi instituído por Jesus Cristo? Foi o batismo nas águas, ou foi o batismo no Espírito Santo e com fogo? O primeiro passo que Jesus Cristo deu para que uma pessoa seja batizada nas águas foi crer que Jesus Cristo é o nosso único Salvador. Foi o que Filipe disse para o eunuco: se você crê de todo o coração, porque Filipe tinha dito porque o eunuco tinha dito para Filipe, né? Eis aí água. Depois que ouviu a pregação, ele disse: eis aí água. O que me impede que eu seja batizado? Então Filipe disse ao eunuco: se você crê de todo o coração, é lícito, e eu te batizo. Então ambos desceram às águas e Filipe batizou o eunuco. Atos 8, 26 a 39. Para ser batizado nas águas é preciso crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É lamentável de se dizer, mas
de 90% dos religiosos que se batizam nas águas não creram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não ouviram o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, não sabem quem é o Espírito Santo. Por isso é que os religiosos dormem entre os mortos e não querem despertar para ouvir o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, e se converterem ao Senhor Jesus Cristo para serem iluminados pela luz de Cristo. Os religiosos vivem com o véu da incredulidade nos seus corações. Quando um deles se converterem ao Senhor Jesus Cristo, o véu será tirado dos seus corações. Veja 2 Coríntios 3, 1 a 18. Irmãos, o véu da lei de Moisés só será tirado dos corações dos religiosos da terra quando eles se converterem ao Senhor Jesus Cristo. Fizemos um exame das Escrituras para saber se este Senhor Jesus das religiões é o mesmo Senhor Jesus Cristo das Escrituras. E o exame deu negativo, provando que este Senhor Jesus das religiões não é o Senhor Jesus Cristo das Escrituras. A doutrina do Senhor Jesus das religiões não bate com a doutrina do Senhor Jesus Cristo das Escrituras. Quem tiver dúvidas, é só fazer exame no laboratório do Dr. Jesus Cristo. Não faça um exame no laboratório do Senhor Jesus das religiões, porque este exame é falso. O verdadeiro exame só quem pode fazer é no laboratório do Dr. Jesus Cristo. Este laboratório tem a garantia e o selo do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Aqui na Terra tem muitos laboratórios fazendo o exame das Escrituras, mas todos estes laboratórios fazem o exame para saber se este Senhor Jesus das religiões é o Filho de Deus. Nos laboratórios aqui da Terra, dá positivo, mas no laboratório do Senhor Jesus Cristo dá negativo, que este Senhor Jesus das religiões não é o Filho do Deus vivo. Vamos dar alguns exemplos para mostrar para os irmãos em Cristo Jesus que este Senhor Jesus das religiões não é o Filho do Deus vivo. Aonde está nas Escrituras o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, dizendo que quem não der o dízimo está roubando a Deus? Aonde está nas Escrituras, com as palavras do Senhor Jesus Cristo, ele dizendo que para se salvar tem que levantar a mão diante de um líder religioso e dizer que eu agora aceito Jesus Cristo como meu Salvador? Aonde está escrito nas Escrituras, Jesus Cristo dizendo que para se salvar tem que pagar 10% do seu salário, da sua renda, para Deus aqui na terra? E se não der o dízimo de tudo quanto ganha, não tem salvação, nem o direito de entrar no reino de Deus? Se os religiosos pregam esta doutrina do dízimo obrigatoriamente para não roubar a Deus, eles aprenderam com quem? Não foi com o Senhor Jesus Cristo das Escrituras, aprenderam com o Senhor Jesus das religiões, que não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Irmãos, em Cristo Jesus, no laboratório do Senhor Jesus Cristo, quem faz o análise é o Espírito Santo. O Espírito Santo jamais fará uma análise errada. Quem faz análise errada é os laboratórios da terra, que tem como analistas os falsos doutores e mestres das religiões da terra. Irmãos, entendam uma coisa, não estou me referindo aos laboratórios da medicina, porque os laboratórios da medicina fazem análises das coisas materiais. E eu estou me referindo aos laboratórios espirituais, que analisam as coisas espirituais. Estes laboratórios espirituais das religiões têm muitas análises erradas sobre as Escrituras. Os mesmos análises que é feito nos laboratórios das religiões sobre as Escrituras,
e sobre o Senhor Jesus das religiões, seu Filho de Deus. Se faz nos laboratórios das religiões, dá positivo. Quando se faz o mesmo exame no laboratório do Doutor Jesus Cristo, dá negativo. E no exame nos mostra claramente que este Senhor Jesus das religiões não é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Somente o laboratório do Doutor Jesus Cristo pode detectar que este Senhor Jesus das religiões não é o Filho do Deus vivo. No exame feito no laboratório do Doutor Jesus Cristo, o Senhor Jesus das religiões é um Deus, não resta dúvidas. A própria Escritura nos mostra o Deus das religiões da terra. 2 Coríntios 4, 1 a 7. O nome do Deus das religiões que nós encontramos nas Escrituras, o nome deste Deus é Deus deste século. E o evangelho do Deus deste século não bate com o evangelho do Filho do Deus vivo. Vemos nas Escrituras, em Gálatas 1, 6 a 12. Paulo, no seu tempo, já advertia os ouvintes sobre um falso evangelho pregado pelo Deus deste século. O Deus deste século é cruel com os seus servos, com os seus servidores. Quem não pagar o dízimo fielmente para o Deus deste século é considerado como ladrão e roubadores de Deus. Aonde se encontra escrito nas Escrituras o Filho do Deus vivo ensinando este tipo de doutrina? Aonde nós podemos encontrar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo a obrigatoriedade do dízimo sob pretexto que quem não for fiel nos dízimos está sendo infiel a Deus? Temos ou não temos razão em dizer que o Senhor Jesus das religiões não é o Filho do Deus vivo? Fizemos uma análise por que as religiões só pronunciam o nome do Deus deles de Senhor Jesus. Tem uma religião que nos púlpitos das igrejas e na parede das igrejas tem o nome do Deus deles, Senhor Jesus. Então, nos púlpitos nós vemos em nome do Senhor Jesus. E na parede, que fica à costa do pregador, tem um nome, em nome do Senhor Jesus. Examinando as Escrituras, descobrimos que o nome do Filho do Deus vivo, com base nas Escrituras, não é Senhor Jesus, é Senhor Jesus Cristo. No exame descobrimos que as religiões negam o nome de Cristo. Dizem os povos de uma determinada instituição religiosa que foi colocado somente o nome do Senhor Jesus na parede e nos púlpitos porque foi uma revelação que Deus deu a uma criança. Se a revelação fosse do Deus vivo, com real certeza tinha sido revelado que se colocasse nos púlpitos e na parede da igreja o nome completo do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, ou em nome do Senhor Jesus Cristo. Em vez de colocar em nome do Senhor Jesus, colocaria em nome do Senhor Jesus Cristo. As Escrituras nos informam que o nome do Filho de Deus é Jesus Cristo. O Espírito Santo revelou para Paulo que o nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 8, 5 e 6. Senhor Jesus é o Deus das religiões da terra. Pergunta-se, e não tem uma resposta, por que os apóstolos batizavam somente em nome de Jesus Cristo? Conforme Atos 2,38. O batismo dos apóstolos era assim: eu vos batizo em nome de Jesus Cristo e amém. Não tinha repetição. Este é o verdadeiro batismo apostólico. Irmãos que gostam de fazer perguntas, me respondam. João batizava com água ou batizava nas águas?
Qual é a diferença do batismo com água para o batismo nas águas? O batismo com água é colocado água na cabeça do batizante. O batismo nas águas é mergulhado o batizado nas águas. Vemos nas Escrituras que João batizava com água. Quem pode afirmar que João mergulhava as pessoas para se batizar? Quem pode afirmar que João batizava colocando água na cabeça dos que eram batizados? Paulo disse que há um só batismo, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebeu o dom do Espírito Santo. Então isso foi o que Pedro se referiu lá em Atos 2,38. Nessas palavras nós estamos... Então, quando Paulo diz que há um só batismo lá em Efésios 4:5, ele está se referindo ao mesmo batismo que Pedro falou, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo, ou seja, a promessa do Espírito Santo que é feita a todos que crê no Evangelho de Jesus Cristo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Em nome de Jesus Cristo e amém. Aqui vai o recado de Jesus Cristo para os ouvintes da nossa mensagem. Quem ouvir os meus enviados, a mim está ouvindo. Quem rejeitar os meus enviados, está rejeitando a mim. Lucas 10:16. Vamos citar mais uma passagem bíblica, Isaías 44:26. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Há de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, há de mim se eu me calar quando Deus mandar falar. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Examinem as Escrituras, que nelas contém a verdade absoluta. Para a vossa meditação, leiam Mateus 11:25-30, 1 Coríntios 1:10, 1 Coríntios 8:5-6. Era tudo que Deus tinha para falar com os religiosos da terra antes de tocar a última trombeta. Quem está preparado para ouvir o toque da última trombeta? É uma pergunta, irmão, que eu estou fazendo para os amados irmãos que estão a me ouvir. Será que nós estamos preparados para ouvir o toque da última trombeta? E Jesus Cristo vinha em nuvem de glória para levar da terra os seus, como está na palavra. Ele vai colher o que é seu e aqui na terra vai ficar a palha para ser queimada no fogo, amarrada em molho e jogada no fogo que nunca se apaga. Então, irmão, vocês ao ouvir esta mensagem, se preparem. Então, a preparação, irmão, nós só podemos fazer lendo as Escrituras e crendo que Jesus Cristo é nosso Salvador. Porque as religiões têm induzido a raça humana da terra, dizendo que só se salva se estiver agregado a uma religião, só se salva se aceitar o evangelho das religiões. E a nossa salvação não está em aceitar religião, nem evangelho de religião. A nossa salvação está em aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador e aceitar o evangelho de Jesus Cristo. Porque se nós fizermos uma análise, o evangelho que as religiões pregam não é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. É um evangelho distorcido, é um evangelho anátema. Foi o que Paulo disse nas suas cartas. Se alguém pregar outro evangelho, vocês podem repudiar e amaldiçoar. É o que estão fazendo na terra hoje, pregando um outro evangelho que não é o de Jesus Cristo. É um evangelho de um Senhor Jesus, que promete uma salvação barata. Promete uma salvação que basta você levantar a mão numa religião e confessar o Senhor Jesus deles como Salvador, já está salvo, sem perigo de condenação eterna. E daí por diante, eles vão batizar a pessoa nas águas, e daí por diante você vai pagar fielmente os dízimos, sem faltar nem um centavo, porque se você não pagar direito, você está sob condenação eterna. Então, meus queridos irmãos, nós estamos terminando a nossa mensagem, dizendo para quem está nos ouvindo através do nosso canal do YouTube: a salvação está em Jesus Cristo, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto,
o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento da nossa salvação está em Jesus Cristo, o homem de Nazaré, que estendendo as suas mãos sobre o madeiro da cruz, deu a sua vida em nosso lugar. Porque, irmãos, se as religiões pregassem esse Jesus Cristo, o Jesus Cristo da cruz do Calvário, as igrejas não enchiam tanto, não se abarrotavam. O sinal por que essas religiões crescem tanto é porque o evangelho pregado pelas religiões não é o evangelho de Jesus Cristo, é um evangelho barato. E o evangelho de Jesus Cristo é caro, como está nas Escrituras. Paulo disse: irmãos, não vos torneis servos dos homens porque vocês foram comprados por um alto preço. Então, irmão, o preço foi alto. O preço que Jesus Cristo pagou na cruz foi alto. Com a sua própria vida, deu até a última gota de sangue para nos dar a garantia da nossa salvação. Então, religião não garante salvação, batismo não garante salvação. O que garante a nossa salvação é crer em Jesus Cristo e permanecer na sua doutrina até o fim da nossa vida terrena. Aí sim, aí nos garante a salvação eterna nos céus. Então, meus queridos irmãos, vamos encerrar nossa mensagem, pedindo a Deus que abra a mente dos irmãos para entender a nossa mensagem. A nossa mensagem é espiritual. E o homem carnal não vai entender a nossa mensagem. Então, na hora que você começar a ouvir nossa mensagem, você vai ficar com um comichão no seu ouvido, dizendo para você: não ouça essa mensagem, não ouça. Então essa voz é do inimigo de Deus, para você não ouvir. Porque se você ouvir e crer, você vai se converter ao Senhor Jesus Cristo e vai deixar de servir a esse Senhor Jesus das religiões, que só tem te enganado até hoje. Porque o Evangelho de Jesus Cristo não engana ninguém. É o Evangelho da renúncia, como disse Jesus Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então nós temos que tomar a nossa cruz, que é a renúncia dos prazeres deste mundo. E as religiões estão aí, cada dia que se passa, se abarrotando as suas igrejas, seus templos, porque eles prometem uma salvação barata, quanto que a salvação de Jesus Cristo não é essa salvação que as religiões prometem. Então, meus queridos irmãos, vamos terminar nossa mensagem orando ao nosso Deus por toda a irmandade que vai ouvir esta mensagem. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.